Emanuel, 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 Emanuel. Quem lembra dessa música do Fernandinho? Lendo, crescendo e aprendendo aqui na Bíblia, e nós estamos vendo sobre a vinda do Emanuel, do Deus conosco, Jesus, né? Nós começamos a ler o livro de Mateus e vimos ali o anjo aparecendo para José, falando para ele receber Maria, né? Que ele seria o Deus conosco, o Filho de Deus que viria a nascer, que iria salvar a humanidade. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite, que bom ter você aqui. Estamos crescendo, nos tornando pessoas melhores, estamos mais perto do centro da vontade de Deus. Porque quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos e por causa disso podemos viver a plenitude daquilo que Deus tem. Esse é o nosso projeto Bíblia em um Ano. Estamos lendo aqui de Gênesis até Apocalipse, dentro de um cronograma de leitura, a Bíblia todinha. Se você está chegando aqui agora, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aqui o seu like. Se você é um escudeiro, uma escudeira aqui que está firme e forte comigo em todos os dias na leitura, já manda aqui embaixo nos comentários, escreve: eu sou um escudeiro, para eu saber que você faz parte desse exército de homens e mulheres que vão mudar o mundo. E hoje nós vamos começar então de Mateus capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Tá preparado para crescer? Então bora lá. Mateus 2:1, ele vai dizer assim, ó: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos uma estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria ter nascido. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto tempo em que a estrela havia aparecido. E enviando-los a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, se alegraram com grande e intenso júbilo. E entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, e prostrando o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos sobre um sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Herodes queria matar tudo, né? Verso 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o teu menino e a tua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Olha que coisa doida. A gente pode até pensar que Moisés, em algumas coisas, era uma figura, não é do Messias, né? Quando a gente lê esse texto. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual haviam se precisado, né, os magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável por não existirem mais. 19. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentaram contra a vida do menino. Dispondo ele, tomou o menino, tomou sua mãe e regressaram para Israel. Tendo ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em um lugar de seus pais Herodes, temeu ir para lá. Por divina advertência prevenida em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa terra que se chama Nazaré. E aí, conhece um tal de Jesus de Nazaré aí? E ele diz: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, e ele será chamado de Nazareno, né? Então Nazareno, né? Jesus de Nazaré não é sobrenome, mas é porque ele foi criado nessa região, tá bom? Coisa boa, Jesus crescendo, Jesus nasceu, nosso libertador.
Né? Mateus é um livro muito gostoso de ler mesmo. Vamos lá agora para Êxodo. Nós estamos vendo, querido Deus, libertar o povo e agora trazer uma série de regras e normas para o povo. É muito legal porque o homem, né, quando ele não tem uma regra a seguir, normalmente ele perece, né? Ele fica ali batendo a cabeça, mas quando ele tinha uma regra, ele tinha um alvo, um objetivo a seguir, ficava um pouquinho mais fácil. Por isso que Deus fazia assim. Vamos lá, Êxodo 22, ele diz assim: se alguém furtar o boi ou ovelha, ou o abater ou vender, por um boi pagará 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue não. Se porém já havia sol quando tal se deu, e quem o feriu será culpado então do sangue. Nesse caso o ladrão fará restituição total. Se não tiver com o que pagar, será vendido por seu furto, né? Vendido como escravo. E se aquilo que roubou for achado vivo em seu poder, seja boi, jumento ou ovelha, vai ter que pagar o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo, numa vinha, ou largar para comer em campo de outro, pagará com o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha. Se romper fogo e pegar nos espinhos e destruir as medas de cereais ou as messes no campo, aquele que acendeu o fogo pagará tudo que foi queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou objetos a guardar e isso for furtado, aquele que o recebeu, se for achado o ladrão, este pagará em dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado perante os juízes, a ver se não meteu as mãos com os bens dos próximos. Então, todo negócio frauduloso, seja a respeito de boi, jumento, ovelha, roupa ou de qualquer coisa perdida, que uma das partes se diz: essa coisa é minha, a causa de ambas as partes se levará perante os juízes. Aquele a quem os juízes condenar pagará o dobro ao seu próximo. Se alguém der ao seu próximo a guardar um jumento, boi, ovelha ou qualquer outro animal e este morrer ou ficar aleijado ou for afugentado, sem que ninguém o veja, então haverá um juramento do Senhor entre ambos de que não meteu a mão nos bens do próximo, e o dono aceitará o juramento e o outro não fará restituição. Porém, se de fato lhe for furtado, paga-lo-á ao seu dono. Se for dilacerado, trará testemunhas que dizem e não pagará o dilacerado. Se alguém pedir emprestado ao seu próximo animal e ele ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, vai pagar, ou seja, não cuidou, vai pagar, tudo vai pagar aqui, né? Ele vai, se o dono esteve presente, não pagará, se foi alugado, o preço do aluguel será o pagamento. 16. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposado a se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Lembra que toda vez que eles iam casar, tinha que dar um dote para o pai ou para a mãe da esposa, da noiva, tá bom? Da mulher. E ele diz: se o pai definitivamente recusar a dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Quem tiver coito com o animal será morto. Essa galera aí que tá vivendo essa vida libertina aí, velho, cuidado, hein? Olha lá, quem tiver coito com o animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não afligirás o forasteiro, nem oprimirás, pois os forasteiros foste da terra do Egito. Nenhuma viúva nem órfão também devem afligir. De algum modo afligireis eles a clamarem a mim, e eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei a espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe restituirás antes do pôr do sol. Porque é ela com que cobre ele, é a veste do seu corpo. E em quem se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e vinhas. O primogênito dos teus filhos me darás. Da mesma sorte farás com os bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará com a cria a mãe, e ao 8º dia me darás. Ser-me-eis homens consagrados, portanto, não comereis carne dilacerada no campo, e deitá-la-eis aos cães. Então tinha um cuidado, né? Para que o povo de fato permanecesse, não fosse acometido de doença. Deus traz uma série de regras sobre o que podia comer e o que não podia comer. Vamos lá, Êxodo 23 agora. Não espalharás notícias falsas, nem dará a mão ao ímpio para serem testemunha maldosa. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem disporás numa demanda inclinando-se para a maioria para torcer pelo seu direito. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Se encontrares derragado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe o conduzirás. Se vires prostrado debaixo de sua carga o jumento daquele que te aborrece, não abandonarás, mas ajudá-lo-ás e erguê-lo-ás.
Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa, na falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não devem aceitar, porque o suborno cega até a perspicaz e perverte as palavras dos justos. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. 6 anos semearás na sua terra e recolherás os seus frutos, porém no 7º ano deixarás descansar e não cultivará, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Olha que legal, né? Deus cuidando de detalhe mesmo. 6 dias farás a tua obra, mas no 7º descansará, para que descanse o teu boi e o teu jumento, para que tome alento do filho da serva e forasteiro. Em tudo que vos tenho dito, andai desapercebidos. Melhor dizendo, em tudo que tenho vos dito, andai apercebidos. Do nome dos outros deuses não se lembrem mais, nem se ouça esse nome sair de sua boca. 3 vezes ao ano celebrarei a festa, guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei ao tempo que estava em Abide, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça de mãos vazias perante mim. 16. Guardarás a festa da cega, dos primeiros frutos do teu trabalho, que houver de semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando acolheres do campo e o fruto do seu trabalho. 3 vezes ao ano, todo homem aparecerá diante do Senhor teu Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Não ficarás, com gordura da minha festa durante a noite até pela manhã. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Então percebe que Deus está trazendo aqui, uma série de regras e leis que deveriam ser cumpridas, desde uma coisa super simples, do dia a dia, mas também agora para com as coisas espirituais, para com o serviço do templo, tá bom? Agora verso 20 ele diz: eis que enviou um anjo diante de ti para que guarde o seu caminho e te leve ao lugar que tem preparado. Guarde-te diante dele, ouve a sua voz e não te rebeles contra ele, porque não perdoarás a vossa transgressão, pois nele está o seu nome. Mas seja diligentemente em ouvides a voz e faça tudo o que disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos seus adversários. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, heteus, fariseus, cananeus, heveus, jebuseus e os destruirei. Não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente, despedaçarás de todas suas colunas. Verso 25: servireis ao Senhor vosso Deus, Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei o meu terror diante de ti, e confundido será todo o povo para entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem as costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, cananeus, heteus diante de ti. Não os lançarei diante de ti num só ano, para que a terra não se torne desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco tempo os lançarei diante de ti, até que te multipliquem e possuas a terra por herança. Porei os teus limites, desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o Eufrates. Porque darei nas tuas mãos os moradores dessa terra, para que os lances diante de ti. Não farás aliança nenhuma com eles, nem com os seus deuses, e estes não habitarão a terra, para que não te façam pecar contra mim, e servireis os seus deuses, e isso te será como cilada. Então ele começa a falar que só existe um Deus, que você precisa seguir ele, seguir as ordenanças, seguir as orientações, porque a gente tem aqui um povo agora monoteísta, o povo judeu, mas a maioria dos povos eram politeístas, eles tinham ali dezenas, outros centenas, quando nós falamos dos egípcios, tinha Deus para tudo, tinha Deus para o sol, Deus para a chuva, Deus para a colheita, Deus para a guerra, Deus para a paz, Deus para tudo que você imaginar. E Deus está falando, não, eu só sou o Senhor Deus, tá bom? Vamos lá agora, Provérbios capítulo de número 10, vamos ver o que Salomão reserva pra gente no dia de hoje, compartilhando da sua sabedoria, o homem mais sábio do mundo, que não houve mais sábio antes e nem depois dele, Provérbios capítulo de número 10, ele vai dizer assim, o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome o justo, mas regaça com avidez os perversos. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas as mãos dos diligentes vão enriquecer. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme à cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência.
A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas os insensatos de lábios vêm se arruinar. Quem anda com integridade anda seguro, mas o que perverte seus caminhos será recolhido. O que acena com os olhos traz desgosto, e o insensato de lábios vem se arruinar. A boca do justo é manancial de vida. Oh, glória a Deus, isso é uma verdade. A boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora a violência. O ódio excita contendas, mas o amor cobre as transgressões. Aleluia. Nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas daquele que falta senso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Os bens do rico não são a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida e o rendimento do perverso ao pecado. O caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. O que retém o ódio é de lábios falsos e o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração do perverso vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas a falta de senso morre os tolos. A bênção do Senhor enriquece com ela e não traz desgosto. Aleluia. Provérbios 10, 22. Então, a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Verso 23 agora. Para o insensato praticar a maldade é divertimento, mas para o homem inteligente o ser sábio. Aquele que teme o perverso, isso nada lhe sobrevém, mas o anelo dos justos Deus o cumpre. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso, aqueles que o amam. O temor do Senhor prolonga os dias de vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas a ruína dos que praticam a iniquidade. O justo jamais será abalado, oh, aleluia, mas os perversos não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos sabe somente o mal. Gente, que coisa linda. Salomão mostrando que não tem como andar em dois caminhos. Ou você vai ser sábio ou vai ser imprudente. Ou você vai agradar a Deus ou vai agradar o mundo, sabe? Escolha agradar a Deus. Deixa aqui nos comentários, coloca: eu escolho agradar a Deus. Querido, faça essa escolha, eu tenho certeza que sua vida vai ser grandemente abençoada. Eu queria orar por você nesse momento. Pai, eu quero colocar a vida de cada um que está aqui diante desse vídeo, diante dessa leitura. Provérbios diz que aquele que encontra a tua palavra encontra vida e saúde para o corpo. Eu declaro, Pai, essa vida sendo compartilhada com cada um dos meus irmãos. Eu oro mesmo, Pai, para que transformações, eu oro mesmo para que intervenções divinas se levantem, Pai. Portas que estavam fechadas agora se abrindo. Onde existia tristeza agora, a alegria, Pai, sendo multiplicada, para que o Teu santo nome seja exaltado, Pai. Eu consagro esse dia, manhã, tarde, noite, eu consagro a vida de cada pessoa que está com a gente, Pai, crescendo e aprendendo da palavra. No nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Permaneça firme, permaneça fiel. Quanto mais de Bíblia você tem, quanto mais você se expõe a palavra, mais Deus pode mudar a sua vida. Estou te esperando segunda a sexta, 7h07, lá no Instagram, ou Leandro Machado na Live dos Escudeiros. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Pratique isso que você aprendeu. Seja abençoado na prática da palavra e até amanhã.